mulheres poderosas, bonitas, em cenários luxuosos, muito bem produzidas, com peles que reluzem, cabelos muito bem cortados, bem alinhados, em cores vibrantes, com roupas que também têm pontos de luminosidade, que trazem para essas figuras um ar tão que é irreal. Na verdade, nós estamos mostrando aqui imagens produzidas por inteligência artificial, porque aqui no YouTube já tem canal 100% produzido por inteligência artificial para dar dicas de modas para mulheres 60 a mais. Uau! Eu tinha que conversar com você sobre isso. Olá, pessoas de carne e osso como eu, você que está aí do outro lado e eu aqui. Nós sabemos que nós somos reais, mas cada vez mais a gente vai ter dificuldade de entender o que é real e o que é inventado ou o que é produzido por inteligência artificial, portanto, não existe na realidade e que vai estar nas redes sociais. A gente já sabe que na rede vizinha, para quem costuma frequentar, já aparecem muitos vídeos fofos de pessoas e animais que não são reais, produzidos por inteligência artificial. Agora no YouTube, pelo menos para mim, chegou um canal, deve ter outros, não sei. Eu conheci esse canal e falei, puxa, eu preciso conversar sobre isso. Porque quais são os desdobramentos da gente ter um canal 100% produzido por inteligência artificial? Eu pensei bem, esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente está falando de moda e está falando também de comportamento e também está falando da sua segurança. Tem uma questão super importante de segurança também, então fica até o final desse vídeo que a gente tem muito o que conversar hoje. O primeiro ponto que eu quero falar é exatamente sobre o título desse vídeo. Inteligência artificial chegou no YouTube agora. E os influencers? Será que eles vão continuar existindo da forma como a gente conhece? Essa é uma questão que está sobre a mesa agora, é uma discussão que está sobre a mesa. Afinal, quais são as diferenças entre um vídeo produzido 100% por inteligência artificial e um vídeo produzido por um criador de conteúdo de carne e osso? Bom, vamos lá. A primeira questão é que quando a gente tem um vídeo como esse que eu estou mostrando, 100% produzido por inteligência artificial, isso quer dizer que essas imagens não existem, elas foram criadas por inteligência artificial, essa voz que está narrando o vídeo também não existe, e esse conteúdo que está sendo mostrado no vídeo também foi produzido dessa forma. Bom, e aí a gente tem alguns problemas. Primeiro, com relação ao conteúdo. A gente sabe que inteligência artificial não cria nada. Ela organiza a partir de um banco de dados que ela tem, e esse banco de dados é coletado entre as informações que nós, seres humanos, produzimos. Essa interpretação ou reorganização do conteúdo que ela faz, ela está 100% correta? Nem sempre. Ela pode trazer muitas inconsistências, porque a inteligência artificial, pelo menos a que a gente usa neste momento, né, ela pode estar sujeita a muitos erros. E quem corrige esses erros? Quem olha esses erros? Quem acompanha, inclusive, as consequências desses erros? Num desses vídeos que eu parei para escutar, era um vídeo que dizia o seguinte: quais são os sapatos que as mulheres 60 a mais devem usar, preferencialmente? Mais ou menos isso. E aí o vídeo dizia que mule é um sapato muito confortável e é o sapato ideal para quem tem mobilidade reduzida. Quando eu escutei isso, eu arrepiei igual um gato, porque eu não sei se você que está me escutando tem mobilidade reduzida ou convive com alguém que tem mobilidade reduzida. Eu convivo. A minha mãe tem mobilidade reduzida, minha mãe tem Parkinson. Ela tem dificuldade de locomoção, isso já é uma coisa do Parkinson. Ela já caiu algumas vezes, machucou, quebrou o pulso 2 vezes. Então a gente está sempre acompanhando ela nos médicos, e o que os médicos mais dizem é que uma pessoa que tem mobilidade reduzida e que tem, portanto, alta chance de cair, o que ela não deve fazer jamais é usar chinelo só de enfiar o dedo, como uma sandália havaiana, tamanquinhos,
sapatinhos soltos no pé. Elas devem procurar sapatos que prendam o pé, que se encaixem bem no pé, que tenha aquela alça no final para prender o tornozelo, ficar bem firme no pé para reduzir a possibilidade de queda. Então, essa informação que está nesse vídeo é absolutamente errada e é uma informação que diz respeito à saúde das pessoas. O que será que as pessoas pensam quando assistem um vídeo como esse? Eu vi que esse canal tem milhares de visualizações e também tem milhares de seguidores. Será que todas essas pessoas perceberam que esse é um conteúdo 100% inventado? É um conteúdo que não existe? Esse tipo de conteúdo deveria vir sinalizado no vídeo que ele é 100% produzido por inteligência artificial. Um vídeo desse concorre com a produção feita por um criador de carne e osso? Concorre e muito. Porque um vídeo desse, visualmente, ele é muito mais atrativo do que uma imagem produzida com os recursos que nós temos nas nossas câmeras. Vejam bem que eu estou colocando esse vídeo aqui para vocês e olhem como essa imagem do vídeo, a imagem como todo, pensando na cor, pensando na textura, pensando nos pontos de luz que ela traz, ela é muito mais atrativa para o olho das pessoas do que essa imagem que eu produzo para vocês aqui agora. Aí, o olho da gente, será que ele vai ficar muito mais acostumado com esse tipo de conteúdo do que com esse, mesmo sendo um conteúdo irreal? Não sei, o que vocês acham? Fora que criadores de conteúdo estão sujeitos, inclusive, a um cansaço mental ou um cansaço criativo na hora de produzir conteúdos. A gente sabe que as plataformas querem que a gente produza cada vez mais, porque o objetivo aqui é atrair a sua atenção para que você permaneça nessa plataforma a maior parte do tempo possível. Bom, os criadores de conteúdo são incentivados a isso, mas a gente é humano. Muitos cansam, muitos param, outros podem ficar desanimados, passar por questões da vida pessoal e não produzir conteúdo com tanta intensidade ou com a intensidade que seria esperada. Em relação à inteligência artificial, não tem nada disso, não tem cansaço, não tem paralisação, não tem nada. Você pode ter uma produção muito constante e as apostas são que daqui a pouco a gente vai ter mais conteúdo produzido nas nossas redes por inteligência artificial do que por ser humano. Aí a gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre o que a gente quer. Se a gente quer viver a experiência humana de troca com um outro ser humano que está aqui produzindo conteúdo e que pode interagir, mesmo que de forma virtual, que pode errar, que pode consertar, que pode se emocionar, que pode ficar bravo, que pode ficar alegre, mas enfim, não deixa de ser uma interação, mesmo que digital, entre humanos, ou se nós vamos preferir essa interação, se é que a gente pode dizer que existe, com o que é produzido por máquinas. O que é que vocês acham? O segundo ponto que eu quero trazer aqui é uma questão que diz respeito especialmente às mulheres, mas eu acho que aos homens também. A gente vive num momento em que há uma idealização da imagem do ser humano, principalmente das mulheres. As mulheres sentem o peso dessa idealização há muito tempo. E todas as mulheres, de todas as idades. Ao longo do tempo, quando a gente vai envelhecendo e também vai sofrendo as mudanças do envelhecimento, aí é que a questão fica mais complicada, porque a sociedade parece que não quer saber do envelhecimento das pessoas. A sociedade finge que as pessoas não vão envelhecer, elas envelhecem. Só que ao mesmo tempo em que vem essa cobrança, vem também a maturidade, a santa maturidade, em que a gente vira e fala, eu não aceito mais, eu quero ser quem eu sou, eu quero estar com o corpo que eu tenho, eu quero estar bem com esse corpo, eu quero vestir o que eu acho que eu tenho que vestir, eu quero usar o cabelo que eu acho que eu tenho que ter. Então a gente não quer mais os padrões. Aí vem um vídeo desse, feito por inteligência artificial, com mulheres 60 a mais, todo idealizado. Essas mulheres, a pele delas, por mais que tragam ali uma marca ou outra para mostrar que são mulheres 60 a mais, né, marcas de expressão, a pele tem uma textura dificilmente conquistável na vida real. Os cabelos, como eu falei lá no início do vídeo, esses cabelos
são muito sensacionais. Olha só, eles não têm frizz, esse frizz que a gente vive lutando contra ele. Principalmente quem tem cabelo anelado ou crespo, como eu, e que vive comprando óleo, leave-in, shampoo, creme, agente para alegria da indústria de cosméticos. A gente está sempre gastando, procurando, querendo estar com o cabelo mais sedoso, mais brilhante, mais isso, mais aquilo. As meninas que gostam de fazer escova, querem um produto para essa escova durar mais, enfim. E aí vem essas imagens idealizadas de mulheres também agora produzidas pela inteligência artificial e absolutamente reais, serem um padrão de moda para nós. O terceiro ponto que eu falei que talvez seja o mais importante, se bem que eu acho que os outros são tão importantes quanto, vocês concordam? Eu acho que todos são importantes, né? Mas o terceiro ponto que eu falei que diz respeito à nossa segurança. E aqui eu quero contar uma história, me escuta só um pouquinho. Em fevereiro desse ano não sei se você chegou a ver, mas saiu aí na mídia, em vários portais, o caso de 2 brasileiros que foram resgatados em situação análoga à escravidão na Tailândia. Em linhas gerais, eu vou resumir aqui para vocês a história de um desses brasileiros, o Lucas, que fez um relato mais completo no podcast O Assunto. Vou deixar o link aqui para quem quiser escutar, olha, tá bem interessante. É uma história que ao mesmo tempo é chocante, mas é interessante. Ele já está acostumado a trabalhar em outros países, ele é uma pessoa que saiu do Brasil porque tem mais ou menos 30 anos, queria ter uma oportunidade de trabalhar, ganhar em dólar, fazer um pé de meia. Ele estava na Tailândia, tinha acabado um trabalho e apareceu uma outra oportunidade de trabalho para ele, que ele considerou que as condições estavam muito boas. Ele foi acabar trabalhando na divisa da Tailândia, em um lugar pouco povoado, no meio de montanhas e mato, um lugar até de difícil acesso, um lugar em que tem um conglomerado de construções, e nessas construções tem várias empresas de chineses, da máfia chinesa, empresas de tailandeses e de outras nacionalidades. Eu coloquei aqui empresas entre aspas, porque as pessoas vão achando que estão tendo uma grande oportunidade de trabalho e lá elas descobrem que vão ter que trabalhar 17 horas por dia, alcançar certas metas. Quando você não bate as metas, você sofre violência física, tortura, você fica preso, você tem castigos. O seu salário é menor do que você imaginava. Eles te dão uma alimentação, mas é uma alimentação bem pobrinha. Se você quiser alguma coisa melhor, você vai ter que comprar e o preço não é muito barato. Enfim, vocês já imaginam a situação. Ele acabou sendo resgatado lá por uma ONG que atua na região, conseguiu voltar para o Brasil. E o mais interessante da história, sabe qual era o trabalho dele lá? Dele e de outras milhares de pessoas. Ele calcula que nessa estrutura tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas. E a gente pode imaginar que essa não seja a única estrutura desse tipo que existe no mundo. Pois é, essas milhares de pessoas que estavam lá nesse trabalho, o trabalho delas era aplicar golpes pela internet. Golpes em pessoas, preferencialmente 50 a mais. Se criava, se rastreava nas redes sociais pessoas com esse perfil, e aí você criava um perfil falso, e depois que essa pessoa apaixona, vocês já sabem, deve ter visto como é que é esse golpe por aí afora, começa uma história, estou precisando de dinheiro, você pode me ajudar, e aí vocês já sabem como é que termina essa história. Interessante que eu estou atuando na rede vizinha, aquela da porta, há pouco tempo. E quando eu montei o meu perfil, passou um tempinho, eu comecei a ativar o meu perfil, fazer as minhas postagens e tal. De repente apareceu uma mensagem para mim, de uma pessoa que eu desconheço, um perfil desconhecido, em inglês, mandando um olá para mim, querendo estabelecer um diálogo comigo. Aí eu olhei no perfil, era um homem assim de meia idade, bem bonitão mesmo. Eu fui lá no perfil dele, tinha pouquíssimas fotos, só ele em situações assim bem bacana. Eu falei, gente, isso é golpe, né? Nem dei a menor confiança. Mas vejam, já me identificaram rapidamente, em pouco tempo de utilização da rede, eu já tive essa mensagem. Então, a gente é alvo. Agora, com a inteligência artificial, nossa, a inteligência artificial caiu como uma luva para os golpistas. Então imaginem só, um lugar distante no mundo,
com 5.000 pessoas trabalhando em regime análogo à escravidão para dar golpes em pessoas 50 a mais ao redor do mundo inteiro. Não, pessoal, não é série da Netflix, é a realidade muitas vezes é muito pior que as séries que a gente costuma assistir, é ou não é? Então, em um canal como esse, que não tem, inclusive, uma pessoa física responsável pelo canal. Quando você vai ver, é um perfil genérico responsável pelo canal. Ah, Simone, você está dizendo que esse canal é para dar golpe? Não, de jeito nenhum. Não falei isso. Eu não tenho provas, não tenho elementos nenhum para dizer isso. Mas eu posso te dizer que nessa multiplicação de canais e perfis que são movidos exclusivamente por inteligência artificial, obviamente pode estar uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem outras intenções que não dar simples dicas de moda. É ou não é? É, pessoas de carne e osso como eu. Esse vídeo de hoje foi isso. Foi para a gente pensar, a gente repensar, né? E a gente ficar muito atento. Eu acho que nós precisamos treinar o nosso olhar para identificar esse tipo de perfil, para entender como é que é a lógica de funcionamento deles e, claro, tomar a decisão que nós somos adultos, maior de idade, tomar a decisão de a gente vai manter um relacionamento com esse tipo de perfil ou não. Eu espero que as minhas considerações aqui tenham sido boas, eu quero ouvir a de vocês também, quero saber se já tiveram alguma experiência desse tipo, já foram abordados nas redes por algum perfil desse tipo? Eu já fui. Quero saber, vocês também já foram? Vocês seguem esses perfis? O que vocês acham? Vocês percebem alguma inconsistência, inclusive nas dicas de moda que estão sendo passadas para as pessoas? Eu percebi várias. Eu percebi várias inconsistências, inclusive entre o que está sendo dito e o que está sendo mostrado, e várias inconsistências com um pensamento muito atual sobre moda para pessoas de qualquer idade, inclusive as mais maduras. Eu espero que vocês tenham gostado, me contem aqui nos comentários e até o nosso próximo vídeo. Um beijão!